vais partilhar? Sim. É? Porque ainda temos que preencher aquilo tudo. É. Só começa às 1h15, não é? Temos 4 minutos. Sim. Para poder falar. Onde é que estavam os limites para os gabinetes? A maquilhagem. A maquiagem, essas coisas. O professor Tiago não está. O professor Tiago está ali fora. Ai, Não, ainda. claro. Ao Marco. Hã? Aquela imagem. Qual? A imagem eu publiquei, que era a descrição. Os textos. Eu não posso mexer no meu. Europeias do património. Seção, traço núcleo. Comunitário. E está comunitária. Ah, pá. De memória Isso. e património. Ah, pá. Abertura. Está a passar. Isso. Excelentíssimo Presidente. O evento está integrado no património na europeu. Já é assim. Jornadas europeias. Património, exatamente. Com oradores. Trabalho. E Cíntia Fonseca. E a distância de segurança? O título. Não é preciso. Não é preciso, certeza. Se quiseres pôr as jornadas europeias. Só por mesmo para não bloquear. Vai começar. Quando quiser. Posso? Ainda vai demorar. Contei para aí alguns 5 segundos. Depois colocar aqui. Deve demorar. Já está. Então, boa tarde a todos, bem-vindos às Jornadas Europeias do Património e eu queria começar por cumprimentar o Dr. Rui Coelho, que está aqui a apresentar os arquivos distritais da Guarda, o Dr. Rui Formoso, a representar o Instituto Politécnico, a doutora Anabela da escola aqui ao lado, da minha escola, o arquiteto Ivo, a engenheira Delfina, também aqui o senhor arqueólogo António Marques, o doutor Tiago Silva, a Inês está aqui ao meu lado, a arquiteta Inês, a doutora Cíntia, o Marco Pito, o Sérgio Caetano aqui neste trabalho técnico, os demais presentes são todos também conhecidos e convidados e por isso também esta informalidade com que nós estamos aqui, o caso da Anabela e o caso, agora esqueci-me de falar, foi aqui um lapso, não é esta. E os mais presentes são todos que estão aqui e com um cumprimento muito especial para a doutora Lia, o
digamos, desempenho e sobretudo por esta liderança e por esta iniciativa também deste projeto, que é sempre bem-vindo porque, na verdade, e sendo rápido, então, dentro desta informalidade aqui desta reunião, faz todo sentido que nós não nos esqueçamos daquilo que são as nossas raízes, daquilo que é o nosso património, seja material, seja imaterial, no fundo aquilo que é a nossa identidade. Portanto, há sempre que manter as memórias, porque se as esquecermos ou se as perdermos, também nos perdemos a nós próprios e perdemos aquilo que é o mais importante de nós e do nosso território. Eu li aqui há uns dias, dentro da muita sabedoria que vai circulando pelas redes sociais, qualquer coisa do género que, na verdade, nós não caminhamos para o passado, nós caminhamos para um lugar qualquer, algures aqui ou no futuro, mas, na verdade, o passado é, no fundo, aquilo que é o que nos guia. Portanto, nós temos referências e, tal como os marinheiros precisam também de ter as suas referências na costa, no fundo, o passado é isso também que é para nós. E por isso, portanto, faz todo sentido que nós estejamos aqui para saber de onde é que vimos, não é? Para nos situarmos melhor onde é que estamos e também para sabermos para onde queremos ir. E temos aqui esse ali com um vasto património, não só esse património material, histórico, temos o privilégio de ter 2 castelos, temos o privilégio de ter toda uma tradição rica a vários níveis, não só a nível, portanto, da cultura, das tradições e a nível dos produtos endógenos, portanto, das várias formas, e temos um património mais importante de todos, que são as pessoas. Portanto, isto é também um tributo, é uma homenagem que nós fazemos a todos os nossos antepassados que contribuíram, que foram de facto os obreiros daquilo que temos hoje, e aquilo que temos hoje é muito mais do que aquilo que eles tiveram ontem, e portanto também é nesse sentido e nesse percurso e nessa sequência que nós devemos ter esta obrigação de, tal como nós hoje temos mais do que aqueles que eles tiveram ontem, preservar e acrescentar para que os que vêm amanhã também tenham mais e não percam, ou não se percam, não deixamos perder exatamente tanto todas essas referências e todas essas raízes. Portanto, faz todo sentido, e faz todo sentido que hoje, noutros dias, todos os dias, portanto, nós tenhamos este esforço também para que sejamos mais nós mesmos, porque é uma das coisas que às vezes nós constatamos, é o facto de nós nos perdermos ou desviarmos do caminho, é o facto de adulterarmos aquilo que é a nossa história, aquilo que é a nossa identidade, e ficamos mais pobres quando isso acontece. Nós devemos ser orgulhosos, e eu prezo muito aqueles que são muito orgulhosos, mesmo que seja das suas humildes origens, e nós também devemos ser muito orgulhosos daquelas que são, em geral, as nossas humildes origens também, mas que nos faz de nós, portanto, pessoas ricas, precisamente porque temos essa conservação daquilo que é o passado, temos essa nossa história, e estamos aqui a trabalhar para fazer coisas novas, melhores também. Há aqui, com certeza, projetos que são de nós todos, em termos de espaços de conservação daquilo que é o nosso passado, espaços de museu, aqui a biblioteca, os livros são um bom garante também de muito daquilo que nos marca e que nos identifica, e é esse trabalho também que é importante até para, no fundo, marcarmos aqui uma posição também. Eu acho que toda a gente preza e procura preservar aquilo que tem de melhor e aquilo que tem de próprio, e nós estamos aqui também, penso que este fim de semana, hoje, amanhã e depois, portanto, no fundo, com esta tarefa e com esta função. E o meu muito obrigado, sobretudo às pessoas que estão aqui mais diretamente empenhadas, que estão a dar o seu esforço, uns mais próximos, outros mais à distância, mas pronto, isto vai sempre que ser um trabalho de todos. Sozinho não vamos a lado nenhum, ainda que possamos até ir a algum lado muito rapidamente, chegamos perto, e é juntos, aqui em conjunto, em cooperação, que nós podemos ter a aspiração e a ambição de ir mais longe. Portanto, desejo a todos um bom trabalho, uma boa jornada, hoje, amanhã e depois, e que sejam apenas pontos de referência que se continuem todos os dias. Muito obrigado a todos e obrigado pela vossa presença.
Boa tarde a todos. Não quero estar a perder tempo a agradecer novamente de uma forma protocolar a todos os presentes. É uma honra estar aqui a apresentar uma ideia que foi desenvolvida com os técnicos do município. É uma ideia que de facto tem que ver com a que nos parece que quer ser a aposta política do município relativamente à cultura, relativamente à valorização do património de Celurico da Beira. Daí o desenvolvimento destas ideias dos NIC, que são Núcleos de Interpretação Comunitária. Falámos um pouco sobre isto e de facto vem um bocadinho da ideia de negar o conceito estático do museu, de pegar nas novas práticas no âmbito da museologia e, por um lado, criar núcleos de interpretação, ou seja, núcleos em que o património pode ser usufruído por toda a comunidade, pela sociedade civil, de uma forma muito mais dinâmica, em que não se trata só de poder ver, poder visitar, poder conhecer, mas também convidar a comunidade ao estudo, à interpretação, à reinterpretação, à revisão daquilo que já foi feito. Pois o envolvimento comunitário tem que ver não só com o facto de ser muito importante envolver os que nos estão mais próximos, portanto os locais, que no caso de Celurico da Beira nos vão reportar obviamente aquilo que podemos ir buscar a nível de conhecimento informal, história oral, junto da grande comunidade sénior que faz parte do nosso concelho e que marca a nossa demografia, mas também junto da comunidade estudantil, que obviamente conhece e vai conhecer o património e vai reconhecê-lo de uma forma a que nenhum de nós está habituado, porque são a primeira geração que cresceu com a internet, portanto estão habituados a uma nova ferramenta e estão habituados a usá-la muito de formas que nem nós próprios conhecemos. Daí a ideia do núcleo de interpretação comunitária, do NIC, ser um núcleo que queremos desenvolver em várias vertentes. Amanhã teremos a apresentação pública também do NIC de Arqueologia. Aqui o que vamos tratar hoje mais em profundidade é de uma ideia de adaptação arquitetónica deste edifício da Biblioteca Municipal, que de facto já foi preparado com algumas valências que podem servir à salvaguarda do património arquivístico do concelho, precisamente porque o projeto já inclui um gabinete de higienização, um gabinete de conservação, uma sala de depósito que, como vimos de manhã, já está a ser utilizada para depositar o Arquivo Histórico Municipal e as coleções que lhe estão também adjacentes. E também é uma forma de, além de utilizar as salas de reuniões, as salas dos gabinetes técnicos, a sala de usufruto mais comunitário, precisamente para procurar um programa que leve a comunidade a fazer connosco essa interpretação desse património. Nesse sentido, a ideia é adaptar os espaços do edifício que não estão a ser ainda utilizadas e que poderão dar lugar à salvaguarda de uma parte do património do município, que pode servir também à salvaguarda da sua memória, porque o património é precisamente isso, como já ouvimos de manhã e como vamos com certeza continuar a ouvir durante o fim de semana. O património é uma forma de nos lembrarmos do que somos, de onde vimos, e é uma forma de cimentar a nossa identidade cultural e histórica e de alguma forma de convidar, além da comunidade local, a comunidade académica, a comunidade dos visitantes que esperemos que venham conhecer esse património connosco, a fazer parte dessa interpretação e a enriquecê-la com os conhecimentos que podemos partilhar de parte a parte. Para entrar um bocadinho mais no projeto, a ideia agora é passar a palavra à arquiteta Inês, que desenvolveu de facto essa parte da alteração do edifício, depois passar a palavra à Cíntia Fonseca, que falará um bocadinho das possibilidades, não só da adaptação necessária do espaço para depósito de arquivo, que corresponde a condições e a características especiais,
Depois voltar a falar um bocadinho da programação que imaginamos que pode vir a inaugurar este NIC de Memória e Património, e depois convidar-vos a pensar em parcerias com as entidades que estão presentes, o Instituto Politécnico da Guarda, o Agrupamento de Escolas de Celurico da Beira, também o Arquivo Distrital, e convidar-vos a visitar precisamente esses espaços, até para conseguir reunir o vosso feedback e perceber até que ponto é viável de facto esta aposta, que acreditamos que faz todo o sentido no nosso município. Bem-ajam pela vossa presença. Inês? Obrigada. Muito boa tarde a todos. Antes de tudo, gostaria de cumprimentar os presentes, o Sr. Presidente Carlos Ascensão, o Professor Tiago, o Professor Levi Coelho, a Professora Anabela Bento, a Conservadora Cíntia, o Professor Rui Formoso, o arqueólogo do município António e o meu orientador, arquiteto do município Ivo Borrego. Com especial agradecimento por esta iniciativa e muitas outras que se seguirão, cumprimento a doutora Lia, que tenho o enorme prazer de vir a conhecer e a trabalhar, e à qual reconheço o indesgotável esforço em prol do património da comunidade e da valorização do nosso município. Cumprimentar ainda os técnicos que se juntaram e os munícipes que nos veem a partir de plataformas digitais. Quero deixar claro que mais que uma apresentação, isto é uma conversa, portanto, caso algum dos presentes quiser intervir e questionar, sinta-se à vontade de o fazer em qualquer momento. E o mesmo se aplica a quem nos vê do outro lado. Portanto, a Lia já explicou o conceito do núcleo. Quando nos foi proposto o programa, pareceu-nos desde cedo lógica e orgânica o lugar de implantação. A Biblioteca Municipal é um dos equipamentos mais recentes destinados à cultura, inaugurada no ano de 2017 e cujo projeto tinha iniciado por volta de 2001. Da autoria do arquiteto do município Ivo Borrego e do arquiteto Jacinto Ascensão, respondia a um programa do Instituto Português do Livro e das Bibliotecas, atual DGLB. O terreno escolhido beneficia de relações de proximidade com a Escola Sacadura Cabral, com o Centro Cultural e com o Ginásio Desportivo. Para além destes, o terreno escolhido tem uma forte centralidade urbana e acessibilidades às principais vias automóveis da vila. A volumetria do projeto foi concebida essencialmente para se evitar movimentos de terra e aproveitar o forte desnível do terreno para de alguma forma se camuflar. Daí a baixa Sércia a partir da rua Barroco del Rei. A par disto tudo, devo referir a forte presença arquitetónica e paisagista, que nos eleva sobre o Vale da Lavandeira e a qualidade espacial que o edifício de linguagem contemporânea nos oferece. Apesar da distribuição programática bem definida e sabendo que o edifício sofreu alteração em fase de construção, demos-nos conta da existência de dois grandes vazios. Um deles, ao qual vulgarmente chamamos de Sala da Pedra, sem acabamentos interiores, com um barroco a meio, e cuja utilização passa por arrumo ou depósito de restos de material de obra. Apesar da ocupação da pedra, o espaço tem uma área considerável, como poderemos ver mais à frente em planta. A par deste, existem 5 estacionamentos cobertos, fruto também das alterações do projeto, que são raramente usados pelos funcionários e que, por serem áreas mais escondidas, podem propiciar ocupações indevidas. Estes espaços carecem de acabamentos que, por falta de verbas, não foram concluídos, dando-se primazia aos espaços interiores e de permanência. Propomos então a ocupação destas duas áreas, dotando-as de condições para acolher parte do arquivo do município. A Sala de Pedra será equipada com algum mobiliário técnico, como estantes metálicas para acondicionar devidamente o acervo histórico. Quanto às garagens, propõe-se a sua conversão a espaço expositivo da coleção oferecida à Câmara da Tipografia Mondego, composta por várias máquinas, atualmente guardada num dos depósitos da Câmara. O projeto de arquitetura trata-se de uma intervenção muito simples e irreversível, que possa garantir a preservação do espólio
e a sua disponibilização à comunidade. A Sala da Pedra será devidamente isolada e revestida em pavimento polimérico e teto em gesso cartonado. As especialidades garantirão a devida climatização e iluminação técnicas a que estes espaços obrigam. Abre-se ainda uma porta a uma zona coberta que permite a mobilidade de material entre os espaços de manutenção e a sala de arquivo. Quanto aos estacionamentos, propomos a pavimentação da zona baixa destinada aos automóveis, de forma a nivelar todo o espaço. Usamos a madeira deck com o propósito da ação poder ser reversível e assegurarmos a mobilidade reduzida através de uma rampa no estacionamento mais a sul. A compartimentação necessária do espaço levou-nos a escolher o vidro em todo o seu perímetro para garantir a integridade do desenho das fachadas e a possibilidade do material exposto ser visto do exterior para o interior. Consideramos o revestimento inexistente dos tetos em gesso cartonado, que solucionará a ocultação das redes de infraestruturas existentes e a introduzir. O estudo do edifício revelou-nos um espaço oculto, uma espécie de corredor, que sobrante não lhe foi dado qualquer tipo de programa ou uso. Sugerimos que se possa transformar numa espécie de black box, onde se possam fazer projeções e ou receber exposições temporárias de cariz sensorial e de experimentação. O projeto inicial comprova um grande esforço em garantir as acessibilidades, quer pedonais, quer viárias. Por alguma razão, há um acesso nascente que nunca foi construído, o qual reforçamos importância nesta nova fase de intervenção. Aproveitamos a ocasião para bifurcar este acesso à nova sala de arquivo. Tendo em conta o grande desnível do terreno e a escala do edifício, surgiu a intenção de clarificar o percurso entre o Barroco del Rei e o piso inferior da biblioteca e, não menos importante, a ligação à Rua Sacadura Cabral. A linha traçada na planta é meramente indicativa, isto porque, tendo em vista a comemoração dos 100 anos de travessia do Atlântico, que se irá realizar no ano de 2022, a construção deste percurso revelou-se numa oportunidade de agregação de várias ideias a desenvolver a médio prazo, que possam resolver vários problemas e convertê-los em oportunidades. No que ao meu trabalho diz respeito, a possibilidade de parceria com outras entidades, como as áreas do design e da engenharia, torna-se de maior importância, tendo em conta a natureza da operação. Trata-se do estudo da possibilidade de conversão e reciclagem do material dos cerca de 4 a 5 depósitos de material inutilizado da Câmara Municipal: cerâmicos, madeiras, metais, plásticos e têxteis. Por ser um tema tão atual, deixo-vos com alguns exemplos daquilo que se tem feito e que se pode tornar em caso de estudo na nossa intervenção. O caso de Bordal II, que é um exemplo de como estes materiais se podem ser apropriados e convertidos em instalações ou esculturas. O exemplo dos Floco, uma empresa portuguesa da qual tenho alguma proximidade, que aproveita os desperdícios de borracha das solas dos sapatos para desenvolver materiais de revestimento personalizáveis. A operação pode passar pelo desenvolvimento de um tipo de composto, moldável à ocupação e organização do que queremos ter. E ainda o exemplo da aplicação mais direta na arquitetura, onde temos vindo a assistir a inúmeras construções que aproveitam ao limite as propriedades, a plasticidade e a tectónica do material para responder aos problemas que as obras nos obrigam. Termino esta apresentação reforçando a importância desta intenção. Trata-se, no fundo, de uma limpeza e organização de ideias e de matéria, obrigando-nos à separação e à preservação do essencial e ao destralhar e reciclar do que se torna inútil. Muito obrigada. Como é importante mencionar, o Núcleo de Interpretação Comunitária de Memória e Património não substitui a ideia de construir de raiz um arquivo municipal. Apenas estamos a tentar encontrar uma solução para o armazenamento tanto do arquivo histórico do município como para as coleções privadas que foram adquiridas, a coleção Sacadura Cabral, como o acervo espólio das Casas do Castelo.
Visto este problema, existe a necessidade de, como a doutora Lia referiu, da necessidade de readaptação das áreas que a biblioteca tem e que não estão a ser utilizadas, mas é importante referir que temos uma mais-valia. A biblioteca já disponibiliza de gabinetes técnicos, auditório, sala de higienização, e só faltava para o projeto ser realizado a adaptação da sala da pedra para depósito e a zona da garagem para incorporar o espólio da imprensa. Para a adaptação tanto da sala de depósito como de garagem, são necessárias, a nível de conservação para depósito, serem feitas alguns procedimentos. Características, nomeadamente, que vão ter que ser orçamentadas no sentido de pavimentação, como a mestra Inês já disse, iluminação, tanto de radiação UV e IV, como de iluminação artificial, mobiliário. Pensámos na hipótese de um mobiliário ser a continuidade do mobiliário que é utilizado na sala de depósito da biblioteca, isto é, estantes de roldanas. Incorporarmos também as vitrines que fazem parte da coleção Sacadura Cabral para o armazenamento das medalhas, chaves do castelo, as lunetas de Sacadura Cabral, outros tipos de materiais que a coleção Sacadura Cabral possui. Seria necessário também a aquisição de mobiliário para imprensa, a nível do armazenamento de documentos gráficos, como também de fotografia. O mais importante e o maior problema da sala de depósito, que seria a sala da pedra, seria o isolamento, devido ao controle da temperatura e umidade. Nós sabemos que para termos um depósito controlado, temos que ter uma temperatura de 18 graus, onde a variável tem que ser apenas de 1%, para não criar danos graves na coleção, e uma umidade entre 50% a 55% de umidade relativa. Isto haveria a necessidade de um bom isolamento e apostarmos a nível da climatização. Atualmente, a biblioteca possui uma climatização a nível da ABAC. Existem novas formas, apetrechar-nos com ar-condicionado já com umidificação e desumidificação, que é uma aposta muito mais barata e apenas num aparelho conseguimos solucionar os 3 dos grandes agentes de deterioração que afetam as nossas coleções. É importante darmos a perceber que nós neste núcleo queremos a mais-valia de conservar tanto o espólio documental, que é o mais valorizado, como apostarmos nas 2 coleções que neste momento o município tem, Sacadura Cabral e o espólio das casas do Castelo. Numa primeira fase iríamos proceder ao seu programa de conservação, a nível de rasgos, integrações dos documentos, para depois ser uma mais-valia e conseguirmos integrar esse acesso no programa museológico a desenvolver com a comunidade. Vou deixar aqui 2 propostas em aberto que nós gostaríamos de desenvolver neste núcleo, que era podermos proporcionar à comunidade workshops onde podíamos desenvolver práticas de conservação preventiva a nível de trabalharmos com a comunidade em geral, mas se calhar esta atividade seria uma mais-valia para o público mais envelhecido, que era apetrecharmos a comunidade das maneiras como poderiam preservar os seus álbuns de fotografias.
porque nós sabemos que são as pessoas mais envelhecidas, que gostam das suas relíquias, de guardar as suas fotografias, e também acho importante fazermos essa abertura à comunidade. Outra das propostas que nós tínhamos em cima da mesa seria a catalogação comunitária, darmos a conhecer todo o processo a nível de avaliação de conservação, catalogação das coleções. Seriam 2 propostas que seriam para desenvolver. Muito obrigada. Estamos a ser muito sintéticas. Voltando então outra vez ao NIC e voltando às entidades que estão presentes, sendo que também notamos aqui um envolvimento dos técnicos do município que é importante e que é essencial. A nossa ideia, e sendo que obviamente toda esta intervenção tem que ser orçamentada, tem que ser projetada, mas o facto de estarmos a fazê-lo com tempo também nos permite visionar a possibilidade de bons resultados e de respeito pelas boas práticas no que toca à atividade museológica e à atividade junto do património cultural. Neste sentido, e porque de facto estamos muito próximos da comemoração do centenário da Travessia do Atlântico Sul, o nosso convite às entidades que estão presentes, nomeadamente ao Instituto Politécnico da Guarda, aqui representado pelo diretor da Escola Superior de Educação, e também a presença da professora Anabela pela parte do agrupamento de escolas e do professor Levi da parte do Arquivo Municipal, prende-se com a possibilidade de falarmos, de pensarmos e de projetarmos parcerias que têm que ver com aquilo que podemos ver de uma forma dupla, não é? A adaptação interna do edifício, que no fundo é uma intervenção arquitetónica que deste projetada e orçamentada pode ser até rápida e pode dar lugar a que comecemos a trabalhar com a comunidade, precisamente com as coleções que temos. E no caso da coleção de Sacadura Cabral, por exemplo, seria muito interessante convocar a comunidade estudantil a trabalhar a essa exposição do material que essa coleção tem, mas de uma forma digital, em que os miúdos podem, com as suas próprias competências, comunicar aquilo que é um espólio documental, que portanto tem que ser visto quanto tal, mas pode ser comunicado de outra maneira e pode ser comunicado no tempo e pode ser um trabalho a ser desenvolvido para desembocar em 2022, mas em que podemos discutir a produção de conteúdos, a comunicação desses conteúdos e de facto há aí a possibilidade de integrar os saberes do arquivo distrital, em que obviamente todas essas práticas e boas práticas arquivísticas são parte do conhecimento e da fruição desse património, e de facto é com os técnicos dessas instituições que podemos aprender a fazê-lo melhor. E do outro lado há também este desafio que queremos lançar também ao IPG e às escolas, no sentido de trabalhar o exterior, as acessibilidades, porque obviamente há necessidade, a partir do momento em que há não só o edifício, mas em que há património salvaguardado aí, de ter acessos mesmo para que haja saídas de emergência, para que haja planos de risco. Mas no fundo é tentar fazer essas acessibilidades de uma forma criativa, ambientalmente responsável, ou seja, vamos tentar fazer um bocadinho diferente e se calhar em vez de irmos comprar material podemos reutilizar, podemos ensinar e pensar de uma forma que estamos no século XXI e é por aí que é o caminho, e se há material a reutilizar, vamos reutilizá-lo. Se calhar é mais difícil, mas se calhar é o nosso dever enquanto sociedade civil.
e de facto marcar essa acessibilidade como uma homenagem e como uma comemoração desse grande feito científico que foi a travessia do Atlântico Sul, que por acaso teve como um dos grandes protagonistas uma pessoa que nasceu aqui e que de facto Celurico tem toda a honra em relembrar, em comemorar, em homenagear, precisamente se calhar com um outro feito científico e apelando àquilo que é mais importante nessa comemoração, é a ciência, é o que a ciência nos pode levar a fazer e às barreiras que nos pode levar a transpor. E de facto este núcleo poderia ser inaugurado com essa história em mente e projetar para o futuro de facto a cultura e esse património em que a ciência é uma parte importante e em que a utilização de novas ferramentas e a inovação até nas práticas museológicas e de salvaguarda do património cultural são convidadas a estar presentes e são convidadas a envolver a sociedade civil de que fazemos parte e que se calhar está à espera, mais do que pensamos, de usufruir desse património mais do que às vezes até conseguimos comunicar. Para não cansar quem está a ver-nos e a plateia, vamos se calhar fazer uma paragem na sessão, que obviamente podem rever, podem comentar. É sempre bom ter o feedback da comunidade também para que haja mais ideias e para que estas façam parte daquilo que podemos fazer em conjunto. E vamos dar agora o lugar então à visita do espaço e continuar a sessão offline. Muito obrigada por estarem presentes, estão convidados para continuar connosco no fim de semana e até à próxima. Bem-aja.